Bom dia novamente para quem chegou agora. Eu vou fazer uma apresentação bem breve da instituição, não sei se todos conhecem a fundo. Quem não conhece está convidado a ir lá ver, porque todo mundo que entra no INTO fica impressionadíssimo com o INTO. Então, estou eu aqui fazendo propaganda de novo. Então, eu vou falar um pouco do INTO e da importância dele dentro da traumatologia e ortopedia. A missão do INTO, a nossa missão é fazer cirurgia altamente complexa. Então, toda vez que alguém fala em produtividade, fez pouco, fez muito, né? A gente fala que a gente não faz cirurgia simples, né? Essa cirurgia, que é uma correção de escoliose, se vocês olharem, olha quantos parafusos para consertar essa coluna. Né? A cirurgia de coluna sangra muito, a aorta passa do lado, então, uma cirurgia dessa geralmente dura 8 horas, são vários tempos para fazer. Então, quando todo mundo cobra, não fez 500, fez só 300, mas a gente faz esse tipo de cirurgia. O INTO ele faz parte de uma sociedade chamada ISOC, que é a International Society of Orthopedic Centers, que congrega os 24 melhores hospitais de ortopedia no mundo. E no Brasil é o único hospital que integra essa sociedade. Mas tem a Clínica Maio, tem o HSS, que é o melhor hospital de ortopedia no mundo, e tem hospitais no mundo todo. Isso foi muito importante na pandemia, porque a Europa estava na frente da gente. Então, quando o Covid chegou ao Brasil, a gente já sabia muita coisa que tinha dado errado lá na Europa. É o que eu falei, a gente não precisa errar de novo. Então, coisas que já tinham acontecido lá não aconteceram aqui, porque a gente já sabia. A gente também, todo ano, a gente é classificado como um dos melhores 50 hospitais de ortopedia no mundo. Essa classificação é na revista Newsweek, e essa revista faz isso através de um ranking da Statista, que é uma empresa alemã com sede em Hamburg, porque quando eu falo assim, a revista Newsweek nos classifica, aquela de fofoca, não, a revista de Newsweek não é de fofoca, gente, só para esclarecer, não é a Caras americana, é uma revista super séria, e a gente é classificado todo ano. A gente tem uma representatividade muito grande, principalmente no município. A gente faz 58,7% de todas as cirurgias ortopédicas de alta complexidade no município do Rio e quase 40% no estado. E é o principal país que opera no Brasil também. A gente recebe pessoas de todos os estados. Isso aqui é um pouco do nosso propósito, né? O propósito do INTA é devolver mobilidade, autonomia e melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E eu boto sempre uma coisa bem complexa, porque eu acho que a gente tem que dizer um pouco do que a gente faz, né? A estrutura do INTO é igualzinha do INCA, do INC, a gente tem uma estrutura ótima, né, perfeita para o atendimento que a gente faz, e a gente já tem um perfil de servidores mais qualificado. Isso após 2011, quando a gente fez essa interface com a Fundacor e com o INC. Né? Eu vou explicar depois por quê. A gente tem vários projetos especiais no INTO, a gente tem esse tratamento fora de domicílio, que a gente recebe pacientes pelo CNRAC do Brasil todo, a gente tem atendimento domiciliar, e a gente tem o banco de multitecidos no INTO, que muita gente desconhece também. O principal banco de córneas do Rio de Janeiro é no INTO. Não sei se vocês sabem, né? E a gente faz o ciclo todo, a gente capta, a gente processa, a gente armazena e a gente distribui. Isso acontece 24 horas por dia, todos os dias. O nosso banco de peles, ele distribui peles para todos os queimados. E a gente já fez a diferença quando teve um barco que pegou fogo no Amazonas. Toda vez que tem queimadura grave, a gente manda as peles, porque a pele humana é muito melhor do que a pele de tilápia, inclusive para não deixar ficar repuxado e tudo, né? Então é um trabalho muito interessante que o INTO faz, que nem faz parte da nossa missão, né? Mas a gente faz para ajuda ao Estado e ao município. A gente tem um banco de sangue próprio, que é o Hemointo. A gente tem um projeto que eu acho maravilhoso, que é esse de protetização em 3D. Né? A gente faz porque é uma coisa muito barata, cada prótese dessa sai US$ 30, e a gente tem muita criança amputada, no Rio de Janeiro principalmente, por conta dos tiroteios, mas a gente tem também muitas anomalias genéticas, e por acaso, terça-feira, a gente recebeu a visita da Embaixada do Reino Unido, porque eles estão querendo protetizar pessoas em Gaza por conta da guerra, vocês sabem disso tudo que está acontecendo lá, e a gente apresentou o nosso projeto, como a gente protetiza com baixo custo, que basicamente é isso que eles estão pensando em fazer lá. A gente ficou muito feliz de receber essa visita. Isso aqui é uma história de uma menina que perdeu o braço inteiro por um câncer, viu, Viola? Ela teve um câncer, perdeu o braço, e aí a gente protetizou ela toda, desde o ombro até embaixo, e ela queria estudar, porque ela é uma menina estudiosa, e saiu essa reportagem no jornal, e com isso ela conseguiu uma bolsa para ir para a Unigran Rio. Ela ficou famosa na comunidade dela, porque ela não tem pai nem mãe, o avô comprou todos os jornais que tinham, ela assinou, foi uma história tão bacana e comovente para a gente, que a gente deixou assim meio de cima.
A gente usa também essas para fazer guias cirúrgicas, modelos para cirurgia. Esse projeto de 3D é uma coisa muito legal. E a gente tem esse programa de saúde que a gente acha que é importantíssimo. Quando a gente fala de doença, Ministério da Saúde, praticamente a gente fala de Ministério da Doença. Se a gente quer diminuir as filas, eu acho que a gente tem que começar lá no comecinho. Ou seja, educar, que nem o Viola falou, a gente tem que educar as pessoas a envelhecerem saudáveis. E esse projeto tem a ver com isso. A palavra ortopedia quer dizer orto, que é reto, e pedia, que é criança. E o símbolo da ortopedia é a árvore de Andre, que é essa árvore aí. Quando a gente fala hoje em dia em ortopedia, todo mundo pensa em prótese e trauma. Só que não é isso. Ortopedia é você fazer uma criança crescer reta. Então, pensando nisso, a gente começou a fazer esse projeto. E aí, deixa eu só voltar um pouquinho. Esse projeto tem esses personagens que não têm perna, que tem uma roda, são cadeirantes. Tem um cachorrinho que é o vira-lata, mas acha que é um leão, então ele consegue fazer tudo. E tem toda uma coisa que a gente faz desde 2013. Isso está fazendo uma diferença danada, inclusive para acidente de trânsito, que é o nosso principal gargalo lá no INTO, porque a gente atende um acidente de trânsito de alta complexidade que não está na fila, e isso impede que a gente chame as pessoas da fila mais rápido. Então, é assim, é uma coisa que a gente fala todo dia. O Rio de Janeiro é selvagem no trânsito, gente. E é uma questão, eu acho que não só de educação, eu acho que educação, conscientização e fiscalização. Então, eu grito isso todo dia, porque eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa para diminuir os acidentes de trânsito. Em relação ao ensino multiprofissional, a gente tem especialização, a gente tem residentes naquela coluna de lá, e a gente tem o nosso mestrado profissional, e agora a gente conseguiu o doutorado também. Então, a gente vai conversar muito com Viola para estruturar bem esse nosso doutorado. A coisa importante do INTO é que ele já formou residentes que hoje em dia estão atuando em 17 estados da federação. Então, tem residente do INTO em Rondônia, no Amazonas, no Acre. Outro dia teve um acidente numa hidrelétrica lá em Rondônia, e foi um residente do INTO que atendeu, que a gente pediu para ele lá ver. Então, isso faz a diferença, né? O INTO levando conhecimento para muitos estados. O nosso mestrado profissional, né, lá desde 2015, quantas pessoas já foram tituladas, o perfil, né, desse mestrado, nossa produção também, que vem aumentando ano a ano, e os laboratórios de pesquisa. A gente tem laboratórios de pesquisa que fazem pesquisa translacional, ou seja, pesquisas que são utilizadas para melhorar a vida do paciente do SUS, né? Esse é só um slidezinho sobre o nosso laboratório. Depois o João vai explicar melhor, né, João? Os ratinhos que não têm timo, que a gente injeta células neoplásicas, a gente coloca fixadores, a gente faz um monte de testagem para poder atender melhor os nossos pacientes. E agora a gente faz parte desse Centro Nacional de Análise de Explante, que é o seguinte: como o INTO é o hospital no Brasil que mais recebe paciente para revisão de artroplastia, todas, quadril, joelho, eu não sei se vocês sabem o que é uma revisão de artroplastia. O paciente fez uma artroplastia, botou uma prótese no quadril que não teve sucesso, e aí ele vai para o INTO para consertar isso. Só que quando você faz uma revisão de prótese, você tira um monte de coisa ali, não sai só a prótese, sai osso, sai músculo, sai tudo. É uma cirurgia altamente complexa, o paciente fica muito internado, e aí o que a gente faz? E essa prótese para Santa Catarina, para o laboratório de biomecânica, eles analisam para ver se tem alguma falha e a gente faz análise clínica do paciente. Isso é importante para a indústria brasileira, para a gente saber se alguma prótese é melhor do que a outra. Enfim, a gente já tem mais de 500 próteses implantadas dentro desse projeto. Em relação a ensino e pesquisa, a gente fez uma análise assim bem criteriosa. O que precisa para a gente ter uma pesquisa robusta lá no INTO, né? A gente precisa de estrutura e de insumos e principalmente de recursos humanos especializados. De estrutura eu mostrei para vocês, Rosa. Em relação a insumos, a gente não tem verba no INTO para insumos para pesquisa. A gente não tem isso, né? E a gente vai falar um pouco disso depois. E como é que a gente, então, conseguiu equilibrar assistência com pesquisa? Porque, como eu mostrei para vocês, a gente é um instituto, mas a gente é cobrado, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo Ministério Público, órgãos de controle, a fazer assistência. Na verdade, a gente é um instituto, mas a gente é visto como um hospital, né? Então, eles só cobram da gente operar, operar, operar. E aí, imagina como é que um médico lá dentro consegue operar, consegue pesquisar, consegue ensinar. É uma coisa que é difícil fazer tanta coisa, né? E aí, a gente, quando começou essa interface com a Fundacor, a gente começou a capacitar os colaboradores médicos que estavam interessados e a gente conseguiu formar um grupo de pessoas para fazer pesquisa também. A gente faz também não só com os médicos, mas com todo mundo multidisciplinar pode participar do nosso mestrado. E outra coisa que a gente fez também foi contratar pesquisadores externos
que a gente contrata pela Fundacor e são maravilhosos, né, Carol? Assim, eu tenho muito orgulho das pessoas que trabalham lá. A pesquisa também, como eu falei antes, precisa de orçamento, né? E o nosso orçamento já é um orçamento muito enxuto, né? A gente reclama todo ano que o orçamento é baixo, ele vem diminuindo em vez de aumentar. E esse orçamento, se a gente comparar o que foi gasto com pesquisa dentro do nosso orçamento de 2023, foi 0,93%, porque a gente usa o orçamento do INTO para insumos para a pesquisa também, ele não é direcionado para pesquisa, né? E para a gente conseguir fomento externo, a gente também tem meio que um entrave, que as doenças do sistema músculo-esquelético, além delas serem muito pouco conhecidas, elas são de baixa mortalidade. A gente sempre fala isso. O câncer, ele mata. Então, todo mundo, o câncer, todo mundo quer botar dinheiro, todos os artistas, todo mundo apoia. Doença ortopédica, primeiro, que ninguém sabe, e segundo, que ninguém quer fazer, ninguém quer ajudar, porque acha que não é tão uma coisa tão importante porque não mata. Mas dá muita perda de mobilidade, né? Dá limitação de vida e é custo para o sistema de saúde. Os custos são enormes, o APME é caríssimo. E não é só isso, o custo social, a pessoa deixa de trabalhar, deixa de sustentar suas famílias. Então, assim, a gente tem que melhorar esse apelo para as agências de fomento. A gente fez isso, lançou um movimento para conscientização de osteoartrite. Alguém de vocês viu esse movimento? Foi um grande lançamento. Quem viu, levanta a mão, por favor, para não ficar muito triste. Tá, a galera do INTO, beleza. Ok. Mas a gente tentou espalhar pelo mundo. Foi isso, a gente não conseguiu, mas é bem bonito, tem um filme, a gente fala que a expectativa para 2050 é que várias pessoas tenham, né, essa osteoartrite, que é o que faz você trocar o quadril e o joelho. A gente vai botar no nosso grupo depois para vocês verem, é muito legal. E agora a gente tem, nesse momento, hoje em dia, né, qual é o nosso momento agora? A gente está precisando reestruturar a pesquisa do INTO. E aí a gente precisa definir as linhas de pesquisa, priorizar essas pesquisas translacionais e clínicas, dimensionar a pesquisa institucional, aí dentro disso, identificar os profissionais que atuam em pesquisa no INTO, porque a gente sabe quem faz o mestrado, mas o pessoal multidisciplinar, assistente social, os terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, a gente acaba nem sabendo. Mapear os projetos, fazer gestão desses projetos e fazer mais pesquisa multitransdisciplinar, né, incluindo todas as áreas de saber. E fortalecer, para mim, o mais importante é fortalecer a relação assistência-pesquisa, porque lá, como é visto como hospital, a gente é muito forte na assistência, mas a pesquisa ainda não está do jeito que a gente gostaria que ficasse. E apesar disso tudo que eu falei, o INTO vem gerando vários produtos. Gente, o INTO, ele é tão resiliente, eu falo todo dia, o INTO é que nem barata, você pisa nele, ele sai andando, pisa, ele sai andando. É impressionante, e isso é um motivo de orgulho geral. Então, a gente tem várias coisas que a gente já fez lá, inclusive a de osteoartrite, que é a ação de conscientização, e a gente gera várias coisas para difundir, registrar e ter retorno desse investimento que a gente quer que seja maior, né? Então, resumindo tudo que eu falei rapidinho, a gente tem um problema grave de gestão de pessoas, e essa gestão de pessoas não é só na área de ensino e pesquisa, principalmente na área assistencial, né? A gente tem um problema que é o mesmo do INC. O servidor está envelhecido, ganha R$ 5.000, a enfermeira ganha 9, e o CTU-NERD ganha 12. Então, assim, é um conflito na gestão de interesses que é muito grave e a gente tem que solucionar algum dia, né? Aqui é rapidinho, só para comparar 2016, que foi o ano de maior produtividade do INTO, com o ano passado. Como a gente tem menos gente, principalmente da Fundação Saúde, que tinha dado para a gente RH, acho que com a Covid recolheu todo mundo e nunca voltou. Então é isso, a gente tem esse problema sério de RH. E aqui, se a gente comparar 2016 com 2024, a gente não tem anestesista, a gente não tem fisioterapeuta e a gente não tem clínico, que são as especialidades que não gostam de fazer que nem os ortopedistas, né, que trabalham apesar do salário baixo. E a outra grande gargala é o aumento da demanda, que foi isso que a gente falou. Cada vez a população está envelhecendo mais, a gente sabe pelo censo, mas não está envelhecendo com saúde. E a falta da educação e prevenção em saúde, principalmente no trânsito. E aí, para terminar, a gente apaga incêndio todo dia, mas a gente continua, né? A assistência, o ensino, a pesquisa continuam e funcionam, de fato. A gente faz muito com pouco. E eu acho que inovação é isso, fazer muito com pouco. Esse é o cenário sem o INTO, é um rapaz que chegou para a gente já desse jeito, foi impossível corrigir essa escoliose, né? E isso aqui é o cenário com o INTO, quando a gente pode melhorar a qualidade. Quem salva um, salva o mundo, né? Então, para a gente é isso que importa. E o que a gente tem de proposta de solução são poucas coisas. Definir o perfil do INTO, que é um instituto mesmo,
entender o papel dos institutos, a importância deles dentro do complexo econômico e industrial da saúde, a gente fazer uma política de gestão de pessoas para os institutos e contratar profissionais com expertise necessário para atuar nessas áreas, assistência, pesquisa e inovação. É isso, obrigado.